Tesouro Direto acabou de anunciar que zerou a taxa de custódia do Tesouro Selic para valores de até R$ 10.000 investidos. O que é essa taxa e o que isso significa nos teus investimentos, principalmente na tua reserva de emergência? Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou tirar todas as tuas dúvidas. Opa, meu nome é Francisco Brunhosa, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Se por algum motivo tu caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e nem sabe o que é Tesouro Direto, ele é um programa que foi criado pelo governo em 2002 que permite que qualquer pessoa comum consiga investir em títulos públicos com pouco mais de R$ 30, ou seja, com bem pouco dinheiro. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre o que é o Tesouro Direto, porque já tem uma playlist aqui no canal só sobre o Tesouro Direto, onde eu explico tudo o que tu precisa saber. Eu vou deixar o link para essa playlist aqui nos cards. Dos custos que nós investidores temos para investir no Tesouro Direto, o maior deles é o imposto de renda. Só que o imposto de renda incide somente sobre o nosso lucro. E ele segue aquela tabela regressiva, né? Que quanto mais tempo tu deixa o teu dinheiro investido, menor será a alíquota de imposto que tu vai ter que pagar. Então começa em 22,5% e depois de 2 anos chega a alíquota mínima de apenas 15%. Já o outro custo que existe para investir no Tesouro Direto é a taxa de custódia, que é exatamente o tema principal deste vídeo. A taxa de custódia ela é cobrada pela B3, a Bolsa de Valores. A Bolsa cobra esta taxa exatamente por fazer o papel de manter os teus títulos atrelados ao teu CPF. Então, se eu, Francisco, comprei uma quantidade X lá de algum título do Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto é um programa que tem vários títulos, então se eu compro X quantidade ou X valor do título Tesouro Selic, é a B3, a bolsa, que vai fazer esse trabalho de, o Francisco comprou X unidades do Tesouro Selic, então vamos manter essa X unidades atrelado ao CPF do Francisco. Esta é a taxa de custódia, pela essa tarefa que a bolsa tem de fazer esse trabalho aí de manter a custódia dos títulos. Aí um outro detalhe dessa taxa também é que não interessa em quais títulos tu tem, isso eu tô falando antes dessa mudança, né? Primeiro eu vou explicar como é que funcionava, como é que funciona até hoje e depois como é que vai funcionar com essa mudança. Ela incide em cima de quantos títulos tu tiver, o valor total que tu tem investido no Tesouro Direto. Não interessa se eu tenho um pouquinho no título pré-fixado, um pouquinho no título híbrido, um pouquinho no Tesouro Selic e uma parte está nessa corretora X, a outra parte está na corretora Y. Vai pegar todo o valor que tu tem e daí vai ser cobrado, esse valor vai ser cobrado de ti, em cada corretora vai cobrar o valor vai cobrar essa taxa sobre o valor que tu tem investido com ela. Então se eu tenho 5 mil na corretora X, em 3 títulos diferentes, essa taxa vai ser cobrada no valor desses 5 mil nessa corretora X. Já a outra corretora Y eu tenho R$ 2.000, então o valor vai ser cobrado em cima de R$ 2.000 pela corretora Y. Essa taxa, ela antigamente era de 0,30% ao ano, e em 2019, em janeiro de 2019, a Bolsa já tinha baixado, a Bolsa juntamente com o Tesouro, baixaram para 0,25% ao ano. E ela é cobrada 2 vezes no ano, no primeiro dia útil de janeiro e no primeiro dia útil de julho. E o que recém foi anunciado é que o Tesouro e a Bolsa vão zerar esta taxa de custódia apenas para o título Tesouro Selic e para valores de até R$ 10.000. Como assim, Francisco? Não entendi. O que isso significa? Bom, como eu disse, no programa Tesouro Direto existem vários títulos diferentes. Tem os pré-fixados, pós-fixados. Na verdade, pós-fixado só tem um, que é o Tesouro Selic. E tem os híbridos, que são os IPCA mais alguma coisa. Daí tem com juros semestrais, sem juros semestrais. Enfim, isso não é importante agora. O que importa é que para o título Tesouro Selic e para valores de até R$ 10.000, essa taxa está zerada. De acordo com o Tesouro Direto, o programa, o Tesouro Nacional, existem atualmente em torno de 1.300.000 investidores ativos no programa Tesouro Direto e 1/3 desses investidores vai ser completamente zerado dessa taxa, não vão ter que pagar absolutamente nada, ou seja, 1/3 desses 1.300.000 tem menos de R$ 10.000 no Tesouro Selic e vão passar a pagar nada de taxa a partir de agora, a partir de 1º de agosto de 2020, que é quando essa medida vai passar a valer. E mesmo assim, 53% desses 1.300.000, 1/3 não vai pagar nada
e 53% também vão ser beneficiados. Por quê? Porque mesmo quem tem mais de 10 mil reais no Tesouro Selic, essa taxa de 0,25% ao mês, 0,25% ao ano, que é a taxa de custódia, vai incidir apenas sobre o valor excedente desses 10 mil reais. Como assim, Francisco? Eu ainda não entendi direito como que vai funcionar esse negócio. Calma que eu já vou explicar, eu vou mostrar exemplos práticos de como que vai funcionar as coisas. Só que antes disso, se tu já está gostando desse vídeo, se está te ajudando de alguma forma, não esquece de deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito. Porque assim tu apoia aqui o canal, tu faz esse conteúdo chegar para mais pessoas e tu também passa a ser notificado todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal. Então como que vai funcionar isso na prática? Olha só, digamos que tenha 15 mil reais investidos no Tesouro Direto, tá? Em mais de um título. Desses 15 mil reais, 5 mil estão no Tesouro Selic e os outros 10 mil estão investidos em outros títulos, pré-fixado, IPCA mais alguma coisa. Esses 5 mil vão ficar isentos da taxa de custódia. E os outros 10 mil é que daí vai incidir a taxa de custódia. Ou seja, a taxa de custódia que tu paga por ano vai diminuir. Porque antes tu pagava sobre os 15 mil que tu tinha investido e agora tu vai pagar sobre 10 mil apenas. E o Tesouro Direto, eles criaram um exemplo com 5 casos de 5 investidores que têm valores diferentes investidos no Tesouro Selic. Então eu vou colocar a imagem desse exemplo que eles criaram aí na tela e vou explicar o que isso significa. Ó, então, primeiro investidor, o investidor A, ele tem 5 mil reais investidos no Tesouro Selic. Hoje, do jeito que o programa funciona hoje, que essa taxa incide hoje, ele tem que pagar 12,50 ao ano, que significa, se tu fizer 0,25% sobre esses 5 mil reais, dá 12,50 por ano. A partir de 1º de agosto, que é depois que acontecer essa mudança, ele não vai ter que pagar nada, porque ele tem menos de 10 mil reais investidos no Tesouro Selic. Já o investidor B, ele tem 11 mil reais. E agora é que funciona aquela parte de que ele vai pagar somente sobre o excedente dos 10 mil reais, ou seja, ele tem apenas R$ 1.000 a mais do que o limite de 10 mil reais. Então ele vai pagar essa taxa de 0,25% apenas sobre essa diferença de R$ 1.000. Portanto, se fosse antes dessa mudança, esse investidor B que tem 11 mil reais, ele pagaria R$ 27,50 por ano, por causa da taxa de custódia. Já com a mudança, ele vai ter que pagar apenas R$ 2,50. Se tu fizer 0,25% sobre R$ 1.000, vai dar esses R$ 2,50. E os outros investidores a mesma coisa, investidor C, D e E. O investidor C, ele vai ter que pagar a taxa de custódia apenas sobre R$ 10 mil, que é a diferença que ele tem. O investidor D sobre R$ 20 mil e o investidor E sobre R$ 40 mil. É isso que significa esses exemplos aqui que o Tesouro criou para nos exemplificar como que vai ficar as coisas. Por que o Tesouro e a Bolsa resolveram adotar esta medida? Essa taxa, ela sempre existiu. Como eu disse, antes ela era 0,30% ao ano até. Só que antes a nossa taxa Selic era 8, 10, 12, 14% ao ano. Então, uma taxa de 0,30 sobre 14% representa bem pequenininho. Só que com essas constantes quedas na taxa Selic, cada vez mais baixa, cada vez mais baixa, cada vez mais baixa, agora para 2,25% ao ano, 0,25 representa mais de 11% de 2,25, entendeu? Ela tem uma representatividade muito grande em relação à taxa Selic, em relação a quanto que está rendendo aquele título. E isso estava deixando o Tesouro Selic cada vez menos atrativo se comparado a um investimento concorrente, digamos assim, que é um CDB de liquidez diária desses bancos digitais aí, que rende 100% do CDI, porque esse CDB não tem essa taxa de custódia, ele só tem incidência do imposto de renda. Então o que estava acontecendo é que muita gente estava resgatando o dinheiro do Tesouro Selic para colocar em um CDB desses de banco digital. Então o Tesouro e a Bolsa de Valores adotaram esta medida exatamente para manter o Tesouro Selic um investimento atrativo, um investimento competitivo. Eles estão dizendo, deixa o dinheiro aqui com a gente, empresta para nós. Porque com esta medida, o Tesouro Selic fica ali ainda pau a pau com o CDB de liquidez diária aí, que rende 100% do CDI.
porque agora que o Tesouro Selic não tem essa taxa, antes ele estava rendendo um pouquinho menos que um CDB de liquidez diária 100% CDI. Agora tirou essa taxa, eles rendem basicamente a mesma coisa, porque o único imposto que tem é o imposto de renda que só incide na hora que tu resgata e sobre o lucro. Aliás, tu que está me assistindo agora, tu já tem a tua reserva de emergência formada? Onde que ela está investida? Ela está no Tesouro Selic ou ela está em algum outro investimento? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero ver onde que o pessoal está deixando a sua reserva de emergência. Tá, Francisco, o que que isso significa então para os meus investimentos, para minha reserva de emergência? O que que eu faço com a minha reserva de emergência agora? Antes dessa mudança, se a gente desconsiderasse essa mudança, antes de tudo isso, qual que era a principal desvantagem do Tesouro Selic para um CDB desses de banco digital? Era a liquidez. Porque no Tesouro Selic a gente tem liquidez de mais um, ou seja, a gente solicita o resgate em um dia para ter o dinheiro disponível no outro dia ou no próximo dia útil, caso tu solicitasse numa sexta-feira, num feriado, alguma coisa assim. Enquanto que um CDB desses de liquidez diária, que rende 100% CDI, obviamente, se tu fizer o resgate, se tu fizer a solicitação até um certo horário do dia, na mesma hora o dinheiro está disponível na tua conta ali, tu pode mandar para onde tu quiser. E principalmente agora com essa crise bem ali no ápice, que um monte de gente tentou resgatar o seu dinheiro, o Tesouro Direto passou por algumas instabilidades. O programa ficou um tempo fora do ar e teve muita gente que tentou resgatar o seu dinheiro e não conseguiu. Mas mesmo assim, o Tesouro Selic continua sendo o investimento mais seguro do país, porque ele é garantido pelo Tesouro Nacional. E essa medida acabou de deixar ele ainda mais atrativo. Então, o que eu faço com o meu dinheiro, o que eu faço com a minha reserva de emergência, que eu já fazia antes dessa medida e ela chegou agora para reforçar ainda mais isso, é que eu divido a minha reserva de emergência em dois. Uma parte está no Tesouro Selic e a outra está em um CDB de banco digital, desses que rende 100% CDI, obviamente, porque eu tenho muito mais facilidade para resgatar esse dinheiro aqui do que o Tesouro Selic. Não que seja muito difícil resgatar o Tesouro Selic, né? É só um pouquinho de planejamento ali de um dia para o outro tu consegue resgatar. Mas com esta medida, agora tu pode deixar até 10 mil reais no Tesouro Selic e o restante da tua reserva de emergência em um CDB de liquidez diária. Porque assim a única cobrança que tu vai ter sobre a tua reserva de emergência é do imposto de renda, né? Se tu deixar no máximo 10 mil no Tesouro Selic e o restante em um CDB de liquidez diária, tu não vai ter mais a cobrança da taxa de custódia em nenhuma parte da tua carteira, apenas a incidência do imposto de renda na hora que tu precisar resgatar. Aproveita para compartilhar esse vídeo com os teus amigos, com os teus familiares, com todo mundo que precisa saber e entender melhor o que aconteceu, essa mudança no título Tesouro Selic. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.